Goiânia cedia Encontro Nacional de Juízes de Família. Estudantes de faculdades de Goiânia participam de júri. Semana da Paz é lançada no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E em nossos estúdios vamos receber o juiz da 6ª Vara Criminal de Goiânia, Dr. Wilson da Silva Dias. Ele vai falar conosco sobre a relação do Poder Judiciário com o sistema carcerário de Goiás. Esses são os destaques do Agenda Judiciária de hoje, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está começando agora. Confira agora como foi o 2º Encontro Nacional dos Juízes de Família. O Judiciário Goiano é conhecido em âmbito nacional pelos trabalhos realizados na área de família, principalmente com as audiências de conciliação. Quando a coordenadora de cursos da Escola Nacional de Magistratura nos procurou há alguns meses, ela disse que o objetivo era exatamente sair do eixo Rio-São Paulo e levar essa discussão referente ao direito de família para outras regiões. Então eu penso que a partir da escolha de Goiânia, nós passamos a fazer parte de um ciclo de discussão que ainda não tinha chegado à região centro-oeste. O encontro, ele tem por objetivo a participação não apenas de juízes, mas de promotores, defensores, principalmente da Defensoria Pública, assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, todos os profissionais que estão envolvidos com o conflito de família, e isso irá com certeza fortalecer a rede de proteção às famílias. A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, a ASMEGO, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, abriu espaço para discussões de profissionais da área. Para nós é um orgulho recebermos aqui na nossa capital o Encontro Nacional de Juízes da área de família. Aqui serão discutidos assuntos da maior importância nessa área de família. Então, nós agradecemos por escolher o nosso estado para esse encontro. Sam Storch é juiz na comarca de Castro Alves, na Bahia, e foi o primeiro palestrante com o tema Constelações Familiares Sistêmicas aplicadas à resolução de conflitos. É um método terapêutico e que tem um potencial muito grande para fazer com que as pessoas se compreendam melhor e umas às outras quando estão em conflito. Permite chegar até a origem do conflito, que pode muitas vezes não ser entre elas, mas pode ser uma questão familiar mais antiga, algum fato ocorrido no passado da família, inclusive em gerações anteriores, e quando isso vem à luz, através das constelações, isso favorece muito a compreensão, a amenização das mágoas, dos rancores, e a aplicação desse método lá na Bahia tem trazido um resultado muito bom, assim, com índices de conciliação superiores a 90%. Só esse ano foram designadas cerca de 4.000 audiências, sendo que 2.000 delas foram realizadas com 1.500 de acordo. Para o presidente da Escola Nacional da Magistratura, Roberto Bacelar, Goiânia foi merecidamente escolhida. Esse evento de direito de família, ele traz uma visão diferenciada para todos os magistrados, porque ele traz a visão de que o magistrado precisa conhecer mais, não só da técnica jurídica, mas também um pouquinho de psicologia, de antropologia, de filosofia. Porque resolver os conflitos familiares são situações que vão impactar na vida de cada ser humano. Então, é um núcleo restrito e que impacta na convivência das pessoas. Então, pacificar as convivências é fundamental. E para isso o magistrado tem que conhecer um pouquinho de tudo. Não só matar processo, julgar o caso, mas também resolver o conflito na sua integralidade. São relações de muitos vínculos e que envolvem questões políticas, culturais, espirituais, biológicas e, portanto, é essa a ideia da formação. E o Estado de Goiás, nesse caso,
privilegiado porque tem mais próximo um curso de alta qualidade com profissionais gabaritados que vão fazer do juiz da pós-modernidade o melhor prestador de serviço para a população. Essa é a primeira vez que Goiás cedia o encontro. A intenção é descentralizar a discussão a respeito da família e do adolescente. Para isso foi criada uma rede de profissionais que envolvem psicólogos, juízes, assistentes sociais, conselheiros tutelares e outros segmentos do Poder Judiciário. Tem um caráter itinerante nesse evento, que ano passado foi em Vitória, no Espírito Santo, esse ano agora aqui em Goiânia, e foi escolhido pela capacidade de organização que tem não só a Escola da Magistratura, como a Associação de Magistrados aqui de Goiás e o próprio Tribunal de Justiça de Goiás também. Nós desejamos como objetivo um empoderamento dos magistrados, dos promotores, psicólogos, assistentes sociais e demais pessoas que atuam dentro dessa rede, que atuam em uma vara social, como é o caso de uma vara de família, para que eles possam ter cada vez mais uma formação mais multidisciplinar de apoio às crianças e aos adolescentes dentro de uma vara social, como é o caso de uma vara de família. A juíza Maria Aglaé ministrou uma palestra sobre reprodução assistida e os direitos assegurados previamente por meio da bioética. Ela explicou que ainda não temos uma lei específica para tratar esse caso. É um tema que é muito apropriado para a discussão de juízes de família, porque nós podemos receber, e alguns juízes recebem, casos para que a gente decida a respeito dessas situações, né? De paternidade, maternidade, quando há doação de óvulo ou de sêmen de outra pessoa. A legislação é precária, né? Mas isso é um tratamento médico, então nós temos leis da Constituição e outras coisas e outras legislações que podem orientar o juiz na hora de decidir, né? O que eu só proponho, o que eu propus hoje aqui é que o juiz faça saiba que a decisão não é somente jurídica, ela tem um fundo moral. E aí saber o que é certo, saber o que é errado, e o juiz deve se questionar sempre por que ele está permitindo ou por que ele está negando algum direito, né? Se uma mãe pede algum tipo de... Hoje em dia é muito comum entrarem na justiça pedindo reconhecimento de filhos de casais homossexuais. Então o juiz vai dizer sim ou vai dizer não, mas ele tem que justificar. E eu proponho que a bioética colabore para a argumentação, para que ele possa fazer justiça. Magistrados, estudantes e profissionais da área prestigiaram o evento. A juíza Maria Cristina Costa fez um balanço positivo do encontro de juízes. Foi muito importante um evento aberto, não só para magistrados, mas como para todos aqueles que atuam na área da família e da infância e juventude, também juizados especiais da mulher. Então nós pudemos contar aqui com profissionais variados que atuam nessas áreas, com palestrantes de altíssimo nível e com juízes de várias partes do Brasil. Então é um evento que nos deixa muito gratificada, não só pela qualidade da temática, mas por esse importante fórum de debates e de integração de vários profissionais que atuam na área do direito de família. Eu tenho certeza que cada um que está aqui participando sai assim com a certeza de que aprendeu e que vai levar muita coisa para refletir e para vir atuar no seu dia a dia. Mais de 95% dos processos encaminhados à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já foram concluídos. Confira. Os servidores da assessoria jurídica da presidência, em conjunto com o gabinete do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, se reuniram para comemorar o bom desempenho no despacho de processos. Ao longo do ano, foram recebidos 6.290 processos e despachados 6.195, o que soma um total de mais de 95% de processos conclusos. Daqui a pouco você confere como foi a participação de estudantes em júris realizados em faculdades de Goiânia. Voltamos já já. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara dá início ao programa Júris em Faculdades 2013. Acompanhe. Alunos e estudantes de Direito recebem uma aula por meio de um júri real. Assim é o programa Júris em Faculdade, que entra em seu 5º ano de atuação. Eles assistem toda a sessão. Eu procuro didaticamente estabelecer aquilo que a sessão do júri
tem estabelecido pelo Código de Processo Penal, e a participação, então, eles veem todos os atos que são praticados, como o sorteio dos jurados, inquirição de testemunhas, interrogatório do acusado, os debates orais, leitura da sentença e outros atos. Nós temos 12 faculdades aqui em Goiânia e nós fazemos em quase todas elas. Então a procura é muito grande, o fluxo de pessoas que comparece também é enorme, então tem sido um sucesso e estamos partindo para o 5º ano. Goiânia conta hoje com mais de 10 mil estudantes de Direito, divididos em 12 faculdades. Esse projeto, criado pelo juiz Gesseir Coelho, abrange todas as instituições da capital. Na Faculdade Alfa, em Goiânia, uma sala reproduz o cenário de um tribunal do júri. Os alunos escutam atentos o desenrolar da sessão. Participar de programas como esse conta com horas extracurriculares que são obrigatórias na grade acadêmica. Todos os cursos precisam ter atividades práticas, né? Cada um na sua especificidade, assim como as engenharias, os cursos de comunicação, os cursos na área de negócios. O curso de Direito tem o seu laboratório. Nós temos aqui o nosso escritório modelo, o nosso cartório modelo, em que os alunos são levados a toda a questão burocrática, o controle dos prazos, o acompanhamento dos processos. E também tem os tribunais. E a possibilidade de oferecer ao aluno um tribunal real é ímpar. Nós sabemos que isso não é possível acontecer regularmente em todos os semestres, dada a agenda dos juízes, do próprio Poder Judiciário, a especificidade dos processos. Mas quando isso é possível, é uma oportunidade que o aluno não pode dispensar, não pode desperdiçar essa oportunidade ímpar, né? Então nós interpretamos e recebemos essa iniciativa do Poder Judiciário como algo profundamente didático e de uma contribuição para a formação do advogado extremamente generosa e grandiosa. Para grande parte dos alunos que ainda não atuam na área, acompanhar o júri é a oportunidade de conhecer na prática o trabalho que irão desempenhar futuramente. Essa participação da gente é para estar aprendendo quais são os ritos, os procedimentos que são feitos no júri, de forma didática, o que a gente aprende na teoria vai aplicar na prática, conselho de sentença, formação de indagações com jurados, coitivo de testemunhas e as práticas forenses mesmo. Nós, como estudantes de direito, às vezes não tem a possibilidade de ir até o fórum, até o tribunal. E estando aqui na faculdade é muito mais fácil, porque até no horário de aula, é o horário que a gente já tem que vir mesmo, e é só ir ali no núcleo, faz a inscrição, então fica muito mais fácil para até quem não está ainda nas aulas de prática jurídica, ter a oportunidade de ver uma sessão do Tribunal do Júri. No prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, o auditório foi transformado em um Tribunal do Júri. Juiz, promotor, advogados, jurados e réu foram deslocados para que os mais de 400 estudantes entendessem todo o procedimento. Ali, nada é simulado, tudo é real. Nós sabemos que, ao se formarem, os alunos podem escolher entre as mais diversas profissões na área do direito. Porém, todos têm aquela quedinha pela área criminal, é uma área em que você pode discutir muito as relações humanas, né? Então, na realidade, todos os alunos, sempre que nós temos a oportunidade de receber o júri real aqui na Faculdade de Direito, é um evento dos mais concorridos. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Pois então aproveite e pegue papel e caneta, que está começando agora o quadro Juridiquês. Sucumbência é o ônus que é imposto à pessoa vencida no processo judicial, que deverá arcar com todas as despesas para o acionamento desse processo. União estável é a união pública e duradoura de um casal que tem a finalidade de constituir família. E essa união, de acordo com a Constituição Federal, deve ser reconhecida como casamento. Uso capião é o direito que a pessoa adquire
pela posse de um bem móvel ou imóvel durante um certo período de tempo previsto em lei. E para que seja gerado esse direito, tem alguns requisitos legais que devem ser observados. Palestras e oficinas marcam a Semana da Paz no Judiciário Goiano. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu início à Semana da Cultura de Paz. Os servidores se reuniram no auditório para o lançamento do programa que existe desde 2008. O programa, ele pretende inserir dentro do Poder Judiciário a noção e a disseminação da cultura de paz. A cultura de paz é uma nova educação, ela precisa de uma nova educação e ela é validada pela Unesco. A Unesco recomenda a todos, independente de instituições, independente de serem órgãos públicos, governamentais ou mesmo independente de serem empresas, que desenvolvam atividade de cultura de paz. Okay? O que é a cultura de paz? Cultura de paz, segundo a definição da ONU, é um conjunto de tradições, de forma de viver, de conceitos que modificam o olhar que a gente tem do mundo. Então, para que nós tenhamos uma sociedade menos violenta, para que nós tenhamos uma sociedade mais pacífica, é necessário que a gente tenha uma nova educação. Por quê? Porque a educação que nós tivemos até hoje levou a esse mundo que nós estamos vivendo. Então, como é que nós vamos conseguir um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas? Nós temos que adotar novos paradigmas. E até a ciência tem adotado esse novo paradigma. Tanto que a educação para a paz é um novo modelo educacional que se funda em 4 pilares, que são as artes, as tradições, a ciência e a filosofia. Isso tudo redunda no quê? Aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a viver junto. A abertura, feita pelo desembargador Ney Teles de Paula, contou com a apresentação do coral Vozes da Justiça. Já no primeiro dia, os servidores participaram de uma palestra sobre coerência cardíaca. E daqui a pouco, em nossos estúdios, vamos falar da relação do Poder Judiciário com o sistema carcerário de Goiás. No Justiça em Foco de hoje, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Dr. Wilson da Silva Dias, juiz da 6ª Vara Criminal de Goiânia. Ele vai falar conosco sobre o sistema carcerário do estado de Goiás. Em primeiro lugar, eu queria que o senhor relatasse para nós qual é o papel do Poder Judiciário em relação ao sistema carcerário do estado. É o juiz criminal com competência em execução penal que decide quanto às progressões de regime. É ele que decide quanto ao livramento condicional, que é o último estágio da execução penal. Se o condenado está no regime intermediário, semiaberto, ou no mais brando, aberto, e ele pratica um novo crime, ou ele pratica uma falta grave, ou ele empreende fuga, por exemplo, depois de ouvir o sentenciado, o Ministério Público e o advogado dele, é o juiz que vai decidir pela regressão do regime prisional. Então, praticamente, o juiz está com a chave da cadeia, com a chave da penitenciária. Ele tem também uma atuação na área administrativa. Por quê? Porque o juiz com competência em execução penal, ele exerce uma função que nós chamamos de corregedoria de presídios. Então o juiz é o corregedor dos presídios. Todo mês ele tem que ir lá no complexo prisional e inspecionar aquele complexo prisional. E a lei autoriza o juiz a tomar determinadas providências. Só que o juiz, ele não é o administrador do presídio, não é o Poder Judiciário que constrói presídio, não é o Poder Judiciário que vigia os presos. Essa função é do Poder Executivo. A prisão, como regra, depende de uma condenação definitiva, porque aí sim aquele cidadão foi considerado culpado, definitivamente culpado. Então ele terá que pagar pelo seu mal, pelo praticado, em regra, no presídio. Agora, enquanto não for julgado, a regra é ele permanecer em liberdade durante o processo e durante o inquérito. Porém, em situações excepcionais, havendo urgência, havendo uma necessidade,
a Justiça pode sim, tem feito, decretar a prisão de um investigado ou de um réu, para que ele aguarde o julgamento do processo preso. Mas para isto, o juiz tem que ter, primeiro, tem que haver indícios de que aquela pessoa é autor do crime, tem que ter a prova da existência daquele crime, aquela prisão tem que ser necessária, por exemplo, para impedir ou para dificultar que o réu venha destruir provas. Então a Justiça decreta a prisão deste réu para evitar ou impedir o cometimento de novos crimes. No estado de Goiás, no sistema de execução, existe alguma particularidade, algo que somente aqui no estado funciona diferente de outros? O estado de Goiás sempre foi muito elogiado, inclusive pelo próprio CNJ, no que diz respeito ao processo de execução penal. E eu conheço a realidade de outros estados, porque eu estive no CNJ como juiz auxiliar e eu coordenei mutirões carcerários em Pernambuco, no Paraná, em Tocantins. Em Goiás, há um controle muito eficiente quanto ao tempo do reeducando, do condenado, receber um benefício. Nós temos um programa de cálculo de pena muito elogiado, inclusive nós cedemos esse programa para o estado de Pernambuco, cedemos esse programa para o estado do Paraná. Os servidores das varas criminais são treinados constantemente, eles recebem cursos que é ministrado pela Corregedoria a respeito de cálculo de pena. Por quê? Porque um condenado, o mínimo que a Justiça tem que proporcionar ao condenado é dizer a ele quando é que ele provavelmente tem direito de um benefício, o que não ocorre em muitos estados brasileiros. Na maioria das comarcas, nas varas de execução penal em Goiás, o condenado, quando ele já alcança aquele requisito objetivo para ter um livramento condicional, uma progressão de regime, o juiz já movimenta aquele processo independentemente de pedido de advogado dele. Isso ocorre aqui em Goiânia e ocorre no interior do estado. Então nós padronizamos, de certo modo, a execução penal no estado. Até as capas dos processos de execução penal no estado é padronizada. Tanto numa vara de execução penal em Goiânia, como numa vara de execução penal em qualquer cidade do interior. E os servidores das varas criminais, rotineiramente, vêm participando de cursos e seminários organizados pelo Tribunal de Justiça, mais precisamente pela Corregedoria Geral de Justiça, para que o condenado, quer na capital, quer no interior, ele pelo menos tenha esta informação da Justiça de quando e a partir de quando que ele poderá requerer algum benefício em seu favor. Esse foi o Justiça em Foco de hoje com o Dr. Wilson da Silva Dias, juiz da 6ª Vara Criminal de Goiânia. Até o próximo. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Por defeitos na rede elétrica, CELG terá de indenizar a empresa que teve equipamentos danificados. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade, seguiu o voto do relator desembargador Quisleu Dias Maciel Filho para manter sentença da comarca de Catalão, que condenou a CELG a indenizar em R$12 mil uma empresa que teve os equipamentos de seu escritório danificados em razão de defeitos na rede elétrica que abastece as instalações. Estudante cega tem direito a professor de apoio em sala de aula. Uma adolescente de 19 anos cega conseguiu na 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás o direito de ter um professor de apoio em sala de aula para lhe auxiliar nos estudos. A decisão unânime foi relatada pelo desembargador Gilberto Marques Filho. Concessionária vai ter que substituir automóvel. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade, seguiu o voto do relator desembargador Walter Carlos Lemes e mandou uma concessionária substituir o veículo de um cliente por outro da mesma espécie e qualidade sem defeito no prazo de 10 dias. Caso prefira, a concessionária poderá ressarci-lo em dinheiro. Veja o que acontece na próxima semana no Judiciário Goiano. Dia 24 de setembro, às 10 horas da manhã, será inaugurada a cadeia da cidade de Águas Lindas. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que fazem aniversário na próxima semana. Javaé de Lima Júnior, dia 22, comarca de Rio Verde.
Maurício Porfírio Rosa, dia 22, juiz substituto em 2º grau. Vanessa Cristina Garcia Lemos, também dia 22, comarca do Santo Antônio do Descoberto. João Valdec Félix de Souza, dia 25, desembargador. Marcos da Costa Ferreira, dia 25, juiz substituto em 2º grau. Carlos Eduardo Rodrigues de Souza, também dia 25, comarca de Anápolis. Leobino Valente Chaves, dia 26, desembargador. Roberto Horácio de Rezende, também dia 26, juiz substituto em 2º grau. Nunziata Estefânia Valenza Paiva, dia 27, comarca de Montes Claros de Goiás. Chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.